Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre Maurice Blondin, né? Ele foi um filósofo francês, nascido em dia 2 de novembro de 1861 em Dijon, na França, né? Ele foi mestre de conferências na Universidade de Lille, na França. É, Também foi na Universidade de Aix-en-Provence, na qual ele foi nomeado também professor de filosofia em 1897. Em 1881, ele entrou para a Escola Superior Normal, na França, e passa a ser professor agregado desta mesma instituição em 1886. Como muitos jovens de sua época, Blondet foi profundamente afetado pelas as tensões da vida francesa nesse período. As tensões entre as ideias iluministas e principalmente o conservadorismo católico, né? As ideias católicas. Então, a sua tese de doutoramento sobre a ação ela visa tentar resolver alguns problemas em relação a essa disputa, né? Ele tenta conciliar as duas coisas com o problema da ação. A sua tese chama-se A Ação, né? Um ensaio de uma crítica da vida e um ensaio da prática, né? Ele analisa nela todas as matizes e as complexidades humanas, né? E ela implica numa problemática essencial. A ação implica numa problemática essencial, teórica e metafísica, que é o sentido do destino. A vida humana tem um sentido? O homem tem um destino? São essas as perguntas que ele pretende resolver na sua obra principal, A Ação, que foi a obra de seu doutoramento. A ação é entendida como algo que agrupa todos os tipos de atividade humana. É um testemunho concreto do desdobramento do espírito na matéria, de uma existência sobrenatural do homem. Então, a ação é este testemunho da vida do espírito, né? Porque eu posso agir sobre a matéria, porque eu posso deliberar sobre a matéria, é o testemunho de que existe um espírito que está para além da matéria, que é o sobrenatural, né? A ação transforma o indivíduo, conferindo uma realização, uma novidade plena, irredutível à sua intenção primeira, e aumenta seu potencial existente, mesmo que esse jamais venha a se realizar totalmente. A ação ela amplia as potencialidades da existência, né? A existência é dada, né? Irredutível à sua intenção primeira, né? A ação ela amplia essa potência, ainda que essa potência não venha a se realizar. A cada ação eu tenho uma ampliação dessa potência humana na existência, né? Então, mesmo que eu tenha feito prático, por exemplo, um exemplo simples, mesmo que eu tenha agido para praticar, né, tocar algum instrumento, isso pode vir a se realizar ou não. Ainda que eu tenha base teórica, isso não. Mas a partir do momento que eu tenho a base teórica, eu tenho as potencialidades aumentadas. Então eu tenho a base teórica da partitura, eu consigo ler a partitura, necessariamente eu tenho a potencialidade de aprender qualquer tipo de instrumento para tocá-la, já que eu já tenho uma base, né, digamos assim, musical. Por isso também o futuro não se prevê, mas se prepara, porque as ações, o futuro são desdobramento das ações, e não as ações são em vista de um futuro ordenado, conforme talvez pretendia filosofias como a hegeliana, né? De que a razão ela segue um fluxo e que tende a um fim. Justamente porque o fim para ele é de ordem divina e não de ordem humana, né? E existe uma distância infinita que me separa de mim mesmo do meu fim, porque é algo infinito. Porque as ações elas nunca são acabadas em si mesmo, porque elas têm uma orientação divina, né? A filosofia nunca permite, por isso, um conhecimento último e perfeito. É só a fé que nos faz ter acesso a esse sobrenatural. O homem ele só tem uma função de mediação entre o mundo perfeito, entre o mundo imanente e o mundo transcendente, né?
o mundo terreno e o mundo sobrenatural. O homem só faz essa mediação. E a ação humana é que é o meio pelo qual o homem faz essa mediação entre o mundo terreno e o mundo transcendental, o espírito que age na matéria. Assim, a ação é fundamental, porque ela se situa na junção entre essa imanência e essa transcendência, né? Bom, alguns apontamentos finais. Ele arranja muita confusão em relação aos essas linhas ideais e mais conservadoras, católicas. Uns acusam ele de rebaixar a razão à fé, outros acusam ele de rebaixar os conceitos da fé aos da razão, mas ele com essa tese polêmica, brilhante, mas polêmica, ele tenta resolver essa questão entre a ideia e a fé. Ele se viu obrigado no final da vida a deixar a cátedra de filosofia por conta de uma crescente cegueira e surdez que impediram de exercer o seu ensino. Quase cego, só poderia trabalhar ditando, né? Então não tinha muita utilidade acadêmica, né? Enfim, pode dizer que o problema central, o tema de trabalho de Blondet é a complexa relação entre a imanência e a transcendência, que ele coloca na ação essa conciliação entre essas duas questões. Basicamente, esses são alguns apontamentos introdutórios ao filósofo Maurice Blondet. Espero que vocês possam aprofundar a cada dia mais este filósofo.